Sintonizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Chega de se preocupar com os outros, foque em você e eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz, não tenha dúvida. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, a gente vai falar de saúde. Quem não conhece alguém que tem algum desequilíbrio facial, ou aquele queixo proeminente, ou aquele queixo mais para dentro? Hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Gabriel Signorelli. Bem-vindo, Dr. Luiz. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. Imagina. Agradeço por estar aqui falando um pouco mais de saúde. E desse tema tão específico e importante, Exatamente, né? Exatamente. Um tema específico, importante, que visa trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, não só estética, como funcional. Saúde, né? funcional, né? Exatamente. Doutor Luiz, ele é cirurgião crânio-maxilofacial. Exatamente. Né? Essa é a isso. especialidade que cuida desse tipo de problema. Exatamente. Eu fiz medicina, fiz odontologia primeiro, aí depois eu fiz medicina, depois eu fui fazer uma especialização em otorrinolaringologia. Toda a região, né? E aí depois mais um fellow de cirurgia crânio-maxilofacial. Então 17 anos aí de formação para chegar nessa titulação que eu tenho hoje. Então, é uma curva de aprendizado bem longa, né? Que ainda está acontecendo, né? Nossa, é uma especialidade bem focada mesmo, né? Exatamente, bem focada. A gente cuida das anomalias da face, do crânio, né? Principalmente a parte óssea, também tecidos moles. Sim. Mas toda essa parte de estruturação em pacientes sindrômicos e não sindrômicos, né? Então, assim, é uma área muito específica. Ela é pequena no Brasil ainda, tem poucos especialistas, né? Acho que, se eu não me engano, tem um pouquinho mais de 200 especialistas no Brasil todo. E a gente realmente trabalha toda essa parte da face e principalmente a parte estrutural óssea, né? Entendi. E quais são as causas dessas disfunções? Tem muitas causas. As alterações crâniofaciais, elas têm causas genéticas, têm causas congênitas, né, que nascem com a criança. Então, fissura lábio-palatina, né, as causas genéticas que envolvem até tamanho da mandíbula, da maxila, como sequência de Pierre-Robin, algumas síndromes conhecidas, síndrome de Treacher-Collins, que até teve aquele filme famoso, né, que trata dessas anomalias faciais, né? Então, assim, tem as causas genéticas, tem as causas traumáticas. Acidentes. Né? Acidentes, exatamente. Acidente de carro, acidente de automóvel, que tem acontecido muito. Quedas, e as neoplasias, né? E até, às vezes, o crescimento mesmo da pessoa que não tem nenhuma causa específica, mas que tem alguma disfunção ali no crescimento. Ou a mandíbula cresce um pouco mais por uma questão genética, ou até ambiental, ou cresce menos, né? Isso não necessariamente é uma anomalia, mas é uma alteração ali um pouco do tamanho, que aí a gente atua com alguns tipos de cirurgia. Entendi. E não é realmente uma questão só estética, né? Não. É funcional também, exatamente. Né? A face, né? A gente usa a nossa face, a nossa carta de apresentação, exatamente. Né? Então, ter uma face bonita, harmoniosa, sempre é mais agradável. Já tem muitos trabalhos dizendo que as pessoas têm melhor autoestima, elas acabam tendo melhores empregos, tendo melhores posições por conta da sua parte resulta em todas as áreas da vida. Exatamente, né? Resulta em tudo, na melhora da face, e muitas vezes as pessoas têm uma alteração estética, elas se incomodam com a parte estética, mas se você for olhar, elas têm alterações funcionais importantes, como não conseguir às vezes morder um lanche, mastigar adequadamente,
né, o sono, Aí a a respiração, dentição fica também, né, toda a dentição comprometida. Então, essas alterações da face, elas também têm um aspecto funcional muito grande. Nossa, a gente estava falando de alguns exemplos famosos, né, que tem essa disfunção. A gente falou do Cássio, Isso, goleiro. as pessoas lembram bastante, né? O goleiro Cássio, que jogava no Corinthians, ele tinha um prognatismo, que é aquela mandíbula mais proeminente, né? Que as pessoas até chamam de boca de chove dentro, popularmente falando. As pessoas sofrem esse tipo de bullying, né? Exatamente. Então tem essa parte do bullying também, que acho que caiu muito da nossa época, né? Ainda nossa bem. época tinha muito mais. Ainda bem. As pessoas agora já pensam antes de falar, Já né? pensam antes. Mas tem, por exemplo, um cantor famoso da década de 30, Noel Rosa, né? Um compositor famoso, ele tinha uma hipoplasia de mandíbula. A mandíbula dele era muito retraída. Então ele não tinha queixo, né? Era Então, sem queixo. Da maneira popular, se a pessoa não tem queixo, ou tem o queixo para frente. No caso dele foi por conta de um trauma durante o parto. Então a mandíbula dele teve uma fratura durante o parto e aí impediu o crescimento adequado dessa mandíbula. Hoje tem cirurgias para isso, hoje tem um monte de procedimentos que você pode até prevenir isso logo quando nasce. Então assim, essas pessoas têm, por exemplo, muita dificuldade funcional, então de mastigação, de poder se alimentar adequadamente, não só estético, a estética é o que mais salta aos olhos. Sim, né? mas o dia a dia que fica complicado da pessoa, Exatamente. né? Para fazer uma refeição, né? Escovar o dente, tudo fica complicado. Exatamente. E tem uma coisa importante, as pessoas que têm a mandíbula muito retraída, né, que são as retrognatas, que ao contrário das prognatas, elas também têm dificuldade muito no sono, porque toda a via aérea dela é estreitada. Então, naturalmente, quando ela dorme, principalmente de barriga para cima, decúbito dorsal, então ela tem maior chance de roncar, de ter a apneia do sono. Todas as doenças do sono, que a síndrome da apneia do sono é uma doença muito importante. Sim. Essas pessoas que têm essa parte estrutural diminuída, naturalmente vão ter a função também da sua respiração diminuída. Tem de bruxismo também? O bruxismo já é, assim, ele tem talvez um start um aumento da chance dessa pessoa ter se ela tem alguma alteração oclusal. Mas a gente sabe hoje que o bruxismo ele tem muito um fator emocional, né, do apertamento, né, durante o sono? Durante o sono, né, mas ele, lógico, ele não é só isso. Ele tem essa causa emocional muito grande, mas lógico, uma oclusão adequada, né, uma arcada que funcione direitinho, que oclua, encaixe direitinho, facilita muito a não ter o bruxismo. O bruxismo, né? Exatamente. Porque o bruxismo também causa uma série de problemas, né? A pessoa não percebe que está dormindo ali e às vezes não percebe, acorda dolorido, né? Não acorda sabe. com sensação de cansaço assim, nos músculos. Muita gente tem dor de cabeça, cefaleia, por conta de ter bruxismo. Porque na verdade o que acontece? Ela tem o bruxismo à noite, ela descarrega aquelas emoções na mandíbula dela e os músculos aqui da mastigação acabam cansando e doendo. Então a pessoa ela acorda com dor de cabeça e não consegue entender e não consegue entender, exatamente. E aí às vezes a articulação dela estrala, porque também altera a função da articulação, sobrecarrega essa articulação. Sim. E ele fica estralando, que o disco fica saindo do lugar. Começa a ter, a gente chama de disfunção temporomandibular, que é alteração, disfunção tanto da região temporal e da mandíbula, incluindo a articulação temporomandibular. Nossa. Também muito comum. E a sua primeira formação, então, foi odontologia? Foi odontologia, eu sempre quis ser dentista e, de repente, eu comecei a me apaixonar por uma área da odontologia que é a bucomaxilo, que cuida também dessas alterações crâniofaciais. E, durante a minha formação, eu fui percebendo que, se eu fizesse medicina, talvez eu tivesse mais aprendizado, e realmente e fui para essa área, fui para otorrino, que cuida muito do sono, da parte respiratória, e crânio-maxilofacial. Então, você foi se especializando e chegou num ponto ali de um nicho muito particular, né? Muito específico. Isso tem uma vantagem, né? A gente acaba, como eu sou cirurgião, a gente acaba se especializando em alguns tipos de cirurgia, isso é bom, né, mas acaba que também limita um pouco para outros trabalhos. Mas assim, é um caminho que eu preferi seguir, esse caminho mais da super especialidade. É super especialidade. Exatamente. Mas é muito interessante, né? Porque você se especializa para valer mesmo. É interessante assim os resultados que a gente tem, porque a gente transforma realmente vidas. Então uma criança que nasce com uma mandíbula retraída e você bebê ainda opera ela, que eu faço uma cirurgia que chama de extração osteogênica.
A gente corta a mandíbula e avança ela aos pouquinhos, todo dia. Né? Gradativamente. O dia a dia você vai aumentando um pouquinho essa mandíbula, ela vai se tornando até um pouco prognata, né? Você transforma ela do retrognato para prognato. Isso melhora a respiração da criança, o sono, no futuro a criança não vai ter aquele problema, Nossa. né? Do retrognatismo. Crianças com fissuras, crianças com anomalias grandes até crâniofaciais, a gente consegue mudar a vida delas com a cirurgia. Não então, o adolescente que tem um prognatismo, né, sofre bullying na escola, realmente a vida deles são transformadas. Tem paciente que tem que fazer outro RG. Olha. De tanto que muda. A diferença, né? Exatamente, a gente tem que fazer acompanhamento psicológico, para esse paciente também se reconhecer, né? Igual cirurgia bariátrica. Que você tem que fazer todo o acompanhamento conjunto. Mudança porque de vida muda mesmo, muito, né? muda muito. Muda demais. E crianças, então, tem muitas crianças com disfunção na face. Tem assim, a gente acaba se tornando um funil, né? Sim. A gente vê, mas o índice é grande de crianças com anomalias faciais. E adolescentes também com essas alterações mais brandas, né, que eu digo, às vezes é um sorriso gengival que sorri, a gengiva aparece mais. O gengival também é Sim, porque a maxila a sua aumentada. especialidade. Porque quando você sorri, não é para aparecer a gengiva. Então tem gente que sorri e aparece toda aquela gengiva. Na minha família a gente tinha muito isso. Minha tia, Beth, ela fez a cirurgia. Sim, verdade. Ela tinha o gengival, sorriso gengival. Isso. Então ela fez ortognática. Provavelmente ela fez ortognática. A gente tira um pedaço da maxila. A Glória Pires tem também. A Glória Pires fez com o meu professor. Então, você pega a maxila inteira e tira um pedaço dela e sobe tudo. Então é uma cirurgia grande, não é uma cirurgia pequena. É uma cirurgia que envolve a parte estrutural da face mesmo. Ela é feita no consultório? Não, é cirurgia mesmo. É uma cirurgia que você pega... Então, mas a minha tia acho que não fez essa não, acho que ela fez o negócio de lixar, que foi no consultório mesmo. Ah, entendi. Devia ser uma técnica um pouco mais, né? Exatamente. Não sei se é exatamente isso, mas basicamente porque não é só a parte de fora que a gente está enxergando. Né? Quando você faz uma cirurgia dessa, muita gente que tem a mandíbula para frente, na verdade ela não tem a mandíbula para frente, ela tem a maxila para trás. Então esse terço médio do rosto, da face, está para trás. Sei. E aí dá a impressão de que ela tem a mandíbula para frente. Tudo isso tem uma análise de computador que faz isso, tem muitos exames que ajudam a guiar a gente na cirurgia. Mas basicamente, a maioria das pessoas que você vê aquele queixão, eles têm a maxila para trás e às vezes a mandíbula é rodada. Então a cirurgia consiste em trazer a maxila para frente e rodar a mandíbula, entendeu? Nossa, entendi. E dura aí, quanto tempo essa cirurgia? Então, numa mão experiente, umas 2, 3 horas. Né? Antigamente umas 8 horas. Entendi. Mas umas 2, 3 horas você faz uma cirurgia dessa. Embora ela seja grande, ela seja... você mexe em estruturas muito nobres e você desloca o osso, né? Imagina, você segmenta tudo e remonta o rosto da pessoa. É uma cirurgia que não tem pós-operatório dolorido. Pós-operatório em 5, 6 dias o paciente já está praticamente normal. Liberado. Hoje já não tem mais aquele negócio que... Lembra que travava a boca da pessoa? Tinha que comer por canudinho porque ficava com a boca presa. Não tem mais isso. Não. Os materiais novos hoje permitem que o paciente saia, podendo até comer, né, uma comida pastosa, lógico, adequada, mas o pós-operatório é super tranquilo. Nossa, que ótimo. Fora o apoio com laser terapia, a gente faz todo o acompanhamento nutricional do paciente antes e depois da cirurgia, o que tem um valor importantíssimo nesse pós-operatório, né, aporte de proteína, para que esse paciente tenha uma cicatrização adequada. Laser terapia no pós-operatório também diminui o processo inflamatório, diminui dor, diminui o sangramento. O laser é interno ou externo que você sabe? A gente faz na área da cirurgia, toda a área que foi feita. O laser é uma maravilha também, né? O laser é uma maravilha. Para dermatologia, para tudo. Tudo. O laser também veio revolucionar. Porque os pós-operatórios que eu tenho na época que eu tenho hoje, antes do laser e depois do laser, é outro pós-operatório. Amígdala, eu faço às vezes muita cirurgia de amígdala. A amígdala é uma cirurgia dolorida, muito dolorida, em adulto principalmente. O laser ele mudou completamente isso. Então a amígdala também entra na sua especialidade. Entra, de otorrino, né? Otorrino, odontologia, dentista, otorrino e crânio maxilofacial. Não, é muito interessante a gente estar falando sobre isso hoje, porque normalmente quem tem esse problema fica sem saber quem procurar, né? Exatamente. Eu, assim, se eu fosse, sei lá, eu ia, acho que pensar, num neuro não. Não sei, assim, se eu precisasse... Você sabe que é uma queixa muito comum isso, das pessoas me mandarem, nossa, eu não sabia que... Depois que eu faço uma cirurgia, eu posto, às vezes, no Instagram,
a pessoa manda assim, nossa, eu não sabia que você fazia essa cirurgia. Exatamente. Aí eu gravei uma série de 4 vídeos, que assim, que é a pessoa fala a doença e eu falo qual especialista procurar. Se é o otorrino, se é o buco, se é o crânio, se é o dentista. Porque eu via que tinha muita confusão. É muita dúvida. Exatamente. Porque não é óbvio, né? Não é óbvio. Não é óbvio. Não é mesmo. Um tumor na cabeça, um neurocirurgião? Sim. Não tem discussão, né? Agora, esse tipo de disfunção, né? A gente fica sem referência. Exatamente. Então, é ótimo a gente conversar sobre isso, bom, né? Porque bom que esclarece muito. Exatamente. Sono, a parte das vias aéreas, fossa nasal, desvio de septo, todas essas doenças da área respiratória, tá tudo com a gente. Assim, otorrino, e no meu caso, o crânio maxilo. Foca aqui, né? Tudo aqui da cabeça, tira o olho e... O olho não. O olho é e o cérebro, né? Apesar que a gente atua. Quando você vai fazer uma fratura de face extensa, você mexe em órbita, né? Às vezes vai fazer uma fratura ou a gente faz acesso para neurocirurgião, a gente chega ali no crânio, pelo nariz. Sim. Então, assim, as áreas elas coadunam, claro. né? Aliás, a medicina está cada vez mais integrativa, né? Exatamente. Apesar de tantas especialidades, né, específicas, tantas especificidades, a integração é cada vez mais importante. Exatamente. Não é só a integração no dia a dia, assim, até dentro do campo cirúrgico. Eu gosto, por exemplo, tem muito otorrino que gosta de fazer rinoplastia e fazem maravilhosas rinoplastias. Eu, particularmente, não gosto de fazer, eu chamo um cirurgião plástico para fazer comigo. Então, eu opero a parte funcional, o cirurgião plástico opera a parte estética. Né? Então, assim, dentro do próprio campo cirúrgico, a gente busca ter esse acompanhamento conjunto. Sim. Eu opero muito com buco-maxilo para ter também uma outra visão junto. É sempre muito importante claro. essa conversa. Enriquece o trabalho, né? Super. Com certeza. Você também. E o paciente que é o maior beneficiado, que tem que estar beneficiado, vai ser mais beneficiado. Com né? certeza, né? Vai ter a parte estética, a parte funcional. Isso, e vai ser atendido por pessoas que sabem o que estão fazendo, cada etapa ali da cirurgia. Às vezes um tem um conhecimento desse ponto, outro tem daquele, como a gente tá tudo muito próximo, né? É muito interessante isso. Inclusive também os dentistas têm se especializado muito na área estética também, né? Tem ido muito. A área estética é uma área que está em alta, né? Em alta, altíssima. Em alta. Eu decidi não ir para a parte estética, eu gosto mais dessa parte de reconstrução, né? Ou o paciente que já tem uma anomalia, ou que tem uma fratura de face, uma sequela de fratura ou de tumor. Eu me encanto mais por isso. Né? Lógico que se eu tivesse na área estética, eu estaria melhor remunerado. Não há dúvida. Mas eu não estudei tanto, 17 anos, assim, não foi só para ficar rico, não. Foi porque eu gosto do que eu faço. Então, como eu gosto muito do que eu faço, eu prefiro fazer o que eu gosto. Porque com certeza, né? O melhor caminho sempre é esse, a gente fazer o que a gente gosta. Exatamente. Com certeza a felicidade está mais próxima de quem faz o que gosta. Exatamente, isso aí. Mas assim, um fator genético, existe a possibilidade de um pai, por exemplo, ter uma má formação e o filho vir também com essa má formação? Tem muitas síndromes que são assim, a Treacher-Collins, que é essa síndrome do filme, né? Eu esqueci o nome do filme. Que foi de um livro, até foi uma atriz famosa que faz os pais, né? Acho que Nas Estrelas, alguma coisa não é o do Extraordinário. Menino Extraordinário. Isso, exatamente, Extraordinário. O filme Extraordinário é uma criança com Treacher-Collins. É uma síndrome, né, de uma fissura facial e ela é muito genética. Tem famílias inteiras que têm a síndrome de Treacher-Collins. Acho que 50% de chance de ser genético. De passar do pai para o filho. Né? Então, assim, tem muita genética nas síndromes, que já são conhecidas, são várias síndromes, Apert, Cruzon, a Treacher-Collins, por exemplo, a Cruzon, por exemplo, da Rafa Justus. Sei. A síndrome de Cruzon. Então, assim, são síndromes que têm um componente genético importantíssimo, mas também tem dessas crianças, desses adolescentes, adultos já, que eu falo que tem a mandíbula para frente, ou o sorriso gengival, tem uma genética muito importante. Às vezes você vê uma criança, procura no consultório, uma criança tá começando a ficar com a mandíbula para frente. Você vê que ela tem uma mordida cruzada, né? Aquela mordidinha para frente, assim. Aí você olha o pai, você olha a mãe, os dois são prognatos. Assim, não tem o que faça que segure esse crescimento. O crescimento vai vir, né? É certo, o crescimento é certo. Que vai vir, porque a genética... aí tem o aparelho também, né? E a ortodontia. Isso, a ortodontia. Normalmente, esses pacientes procuram ortodontia antes, né? Desde criança, a ortopedia dos maxilares, que é uma etapa antes, que é os aparelhos móveis. Sei. Né? Então, para poder
no crescimento ósseo, trabalhar nesse crescimento ósseo na ortopedia. Depois que fechou as epífises, parou de crescer o osso, aí é a ortodontia, que já é outra parte da odontologia. Todos os pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, eles têm que passar pelo ortodontista, todos, porque eles têm que fazer um reajuste dos seus dentes. Da arcada, né? Para que na hora de fazer a cirurgia, os dentes se encaixarem. Porque eles vão se encaixando, eles vão se adaptando, nosso corpo se adapta, né? Se adapta. Então, tem uma relação da mandíbula com a maxila alterada, então tem uma mordida, né, do classe 3, que a gente chama, que é o do Cássio, que é o do goleiro Cássio. Ele vai ter o dente vai tentar se adaptar para morder. Só que quando você vai fazer a cirurgia, você vai mudar tudo isso. Você vai desmontar o rosto e vai remontar. Então, na hora que você remontar, o dente tem que encaixar. Então, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Então, o ortodontista, ele prepara esse dente, ele alinha, ele vai com modelos tentando encaixar, porque não dá para desmontar ali na hora. E a hora que ele chega no ponto, ele vai fazer a cirurgia. E agora eu estou pensando também nos primatas. Eles eram todos, né? Sim. Na verdade, tanto a maxila e a mandíbula. Né? Os primatas, ele tem toda essa região da face aqui mais anteriorizada. Aí a questão também do dente do siso. O dente do siso, ele não encaixa mais na nossa boca, né? Os motivos disso não sabem, né? Mas é uma questão evolucional. Dizem, eu já ouvi falar que era porque comiam carne crua, precisava mais da mandíbula para se alimentar. A gente não sabe exatamente, assim, os seres humanos com a mandíbula menor, com essa estrutura toda menor, foram ficando e foram passando os genes, né? Agora, por que eles foram ficando, se reproduziam mais ou se morriam menos, a gente não sabe, né? Sabe hoje que tem o dente que não cabe ali, né? Mas eu acho que tem gente que vem sem, né? Tem gente que vem sem. Eu, por exemplo, tenho 3. Não nasceu o quarto. Não veio. Não tá lá, não tá o dente lá, né? E é uma tendência. Isso, lógico, isso aí demora séculos para isso mudar. Sim. Mas não tem mais sentido dele estar ali, né? Ele perdeu a função, né? Ele perdeu a função e às vezes atrapalha. Então tem que tirar. Dependendo da posição que ele tá, é bom tirar. Eu acho que os meus 4 nasceram bonitinhos, não tive problema. Ainda bem. Porque é bem puxada a cirurgia, né, para tirar o cisto. Depende muito assim da experiência, da técnica do cirurgião. Isso também evoluiu bastante? Evoluiu muito os materiais. Hoje você tem, por exemplo, material que serra osso, né, ou serra estruturas duras, que chama de piezo, que ele é ultrassônico. Nossa. Então, a hora que ele encosta no tecido mole, ele não corta. Então ele corta o osso, mas ele não corta um nervo, ele não corta uma artéria. Então, só isso já é uma evolução enorme. É uma evolução enorme, com certeza. Fora laser, esse cuidado pós-operatório que, assim, realmente mudou muito de um tempo para cá. Então, não tem negócio de ficar com aquela rosto inchado. Não é para ter, né? Não é pra ter. Às vezes, né? Às vezes pode acontecer. Sempre é uma situação de risco, né? Uma cirurgia. Se a gente toda sabe, cirurgia, toda cirurgia envolve risco. Às vezes o paciente pergunta assim, essa cirurgia é tranquila, não tem risco? Aí eu sempre falo assim, como que você veio para o hospital? Eu vim de carro. Você estava correndo risco. Tem risco? Você não usou cinto de segurança? Você não calibrou o pneu? Você não tomou todos os cuidados? Eu uso cinto por quê? Porque é pela lei? Não, porque você está se protegendo. Claro. Quantas vezes você bateu o carro na vida? Nunca bati, mas você continua usando cinto. Então a gente continua tomando cuidados, mesmo sem ter as complicações, que são medidas de segurança. De segurança, com certeza. E na cirurgia, a mesma coisa. Mesma coisa. E o índice, estatisticamente, de um acidente de carro acontecer do caminho da pessoa de casa para o hospital é menor do que acontecer na cirurgia. Olha. Estatisticamente. Então, assim, as pessoas se preocupam no procedimento cirúrgico, né, mas não pensam no trajeto que vai chegar até o hospital. É verdade. E é mais perigoso o trajeto do que a cirurgia. Estatisticamente é mais perigoso, né? Acho que tem a ver com controle, né? Olha, sei lá. Você perde o controle, você vai estar dormindo, você vai estar na mão de outra pessoa. Né? É natural que as pessoas fiquem preocupadas. É verdade, né? Essa perda de controle é muito difícil, né? Lidar com isso. E tem gente que prefere, né, também. Tem gente que não gosta de apagar totalmente. A gente estava até falando sobre isso outro dia com um amigo, né? Tem gente que prefere apagar e tem gente que não, prefere ficar, né? Ficar no... acho que tem essa questão de controle. As minhas cirurgias são cirurgias todas com anestesia geral. Então, naturalmente, a pessoa vai apagar. Porque envolve muito a região da face. Mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer algum procedimento que é pequeno, que poderia escolher apagar ou não apagar,
Me põe pra dormir aí. Me põe pra dormir. Eu também sou fã da anestesia. É, melhor coisa, não quero ficar ouvindo, não. não. Quero sofrer. É, dá aflição também de você ficar ouvindo, né? É. O negócio é assim, ó, ui, dormi, acordei, já estou pronta, bela, linda, maravilhosa. Exatamente. Doutor, estamos acabando a entrevista já. Olha que coisa rápida. Passa rápido, né? Fluiu, né? Exatamente. Que gostoso. Que bom. Adorei, acho que foi bem esclarecedor o nosso papo. Que bom, que bom. Deixa aí os seus contatos, Instagram. Tá, vou deixar. Na verdade, assim, eu tenho mais um Instagram, que é @LGSignorelli, né? Signorelli, com 2 L's. Ou se colocar meu nome lá, Luiz Gabriel Signorelli, vai aparecer lá. Ali eu faço algumas orientações, né? Não é aquele Instagram extremamente profissional, Sim. mas ele é de verdade. Ah, que bom, que bom. Ele não é todo importante. montadinho, não é feito por terceiros. Sim. É meu mesmo, eu que posto lá. Então, assim, é bem... as pessoas falam isso, eles gostam porque acham que ele é verdadeiro. Assim, Que bom, que ele bom. É real. É real. Obrigada, adorei Obrigado nossa você, conversa, Vanessa. Obrigado viu? pelo convite. Precisando, estamos aqui. Pode deixar, a gente se fala depois. E muito obrigada a você pela companhia. É sempre importante vocês estarem ligados na saúde. Eu sempre trago médicos, porque eu acho que, assim, a saúde é fundamental. E se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça a demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Ratata.